Fala aí, galera, eu soltei e se prepare para a nova engine da Bíblia. Amém. E meus amigos, hoje eu tô aqui para poder comentar um pouquinho com vocês sobre o mais novo deck anunciado para a coleção de All-In, né? Alliance Insight, que é a próxima main collection do OCG. Para nós, TCG vai chegar em maio, mais ou menos, né? Que vai ser a nossa main collection do Nacional. Mas lá pro OCG vai ser a próxima main collection, que dropa daqui a pouco. Eles estão terminando de anunciar toda a questão de Alliance Insight, então o deck de essa engrenagem atual que eles estão lançando, que são os Regenesis, é o próximo deck que tem uma engrenagem interessante no main deck. E aqui eu quero trazer para vocês uma questão em volta desse deck, como vocês vão perceber. É um deck um pouco estranho, tá? Ele não tem os moldes que a gente conhece atualmente como sendo um deck de TCG que a gente conhece há um tempo, no sentido em que, e como vocês podem ver, meu óculos tá todo fodido, né? Acho que eu vou tirar. No sentido em que você tem uma engine, tem a Field Spell que busca carta, normal summon de um bichinho pequeno que busca uma carta, que dá efeito, que invoca alguém do deck, e que não, mod hand trap. Ele não tem muito esse conceito, ele até parece mais um Kashira, só que sem ter monstro do extra deck. A conclusão que vocês vão chegar aqui comigo é que isso é uma engine, o que me lembra diretamente, pô mano, eu gosto muito dos meus vídeos, inclusive esse vídeo aqui em cima eu comentei um pouco com vocês sobre questões de mudança e tendência em como a Konami estava fazendo as coisas, e nesse vídeo eu comento sobre a tendência de engines genéricas no main deck que ela tá fazendo, e por que que isso é diferente, isso é de fato uma mudança de direção. Porque se você não lembra, lá quando a Konami estava tentando empurrar a mecânica Link pra gente goela abaixo, eles tiveram que roubar muito na mecânica. Roubando na mecânica, eles fizeram o Link Vrain Spec. Vocês lembram do Link Vrain Spec? Pois é, irmão, eu tenho esse vídeo aqui comentando sobre Power Level para você entender um pouco da disrupção que foi o Link Vrain Spec no jogo. Grande parte do que a gente vive hoje com relação a aceleramento de jogo foi provocado aí, não pelos links em si, mas pelas cartas do Link Vrain Spec, que são caminhos cortados que a Konami fez. A Konami simplesmente estava lançando uma mecânica nova que não estava sendo muito incorporada assim, então eles simplesmente roubaram e fizeram essas cartas que roubam no jogo. Então lançaram o Link Vrains, e no OCG ficou tudo ao mesmo tempo, tornou-se algo engessado, o formato ficou engessado, porque todo deck, e nós vendo aqui do TCG, você podia ver que tava, quando tinha reporte lá da Road, por exemplo, do metagame do OCG, tinha um monte de deck topando, mas não fazia diferença, porque o extra deck dele, por consequência, o que eles faziam era a mesma coisa. Eles iam fazer Extra Link, Firewall trigando um monte de vezes, passando por Nightmare, pelo Needle Fibe, pela Summon Sorcery, pela Aron Mage, Yasmine, talvez pelo Mecha Phantom Beast, dependendo do deck que fosse, ele sempre ia passar pelas mesmas rotas praticamente. Então, era engessado no extra deck. Qual que é o grande pulo do gato na minha visão com relação a isso? É que eu acho que a Konami começou a se ligar em algumas questões. Primeiro, saúde de jogo. Faz sentido, por mais que a gente pense que a Konami não pense necessariamente na saúde do jogo, mas eles pensaram nesse lado. Então, pensando na saúde do jogo, esses enabled como vindo do extra deck em abundância, como existiam no Link Vrains, eles começaram a ser limados pela Konami TCG. No OCG esquece. Tudo bem que eles perdem espaço por causa de Maxi e tal, mas no TCG eles acabaram sendo banidos eventualmente. Muitos deles estão fora do jogo, muitos estão banidos desses Enabled Combo. Então, no TCG, essa dinâmica tá mudando. Sem falar que esse endboard de Omnigate, que a gente tá tendo ultimamente hits por parte da Konami TCG, além de limitação de Floodgate, coloca um caminho legal em relação a design de jogo. Mas, além disso, um dos motivos que é muito importante para isso acontecer é que quando se tem uma staple como essa, como por exemplo um Little Knight da vida, que é uma staple que a Konami lançou e todo mundo quer ter no deck, é uma carta que você precisa ter. Uma carta. Então, que tal se agora a tendência for nós termos uma caralhada de engrenagem de main deck? E é isso que eu acho que começou a virar um pouco a chave por parte da Konami. Eu explico muito melhor nesse vídeo aqui em cima, dando um monte de exemplo diferente, mas a gente já passou por vários, mano. Eu até anotei alguns aqui que você pode acompanhar comigo. Azamena e Sinful Spores, uma engrenagem. E com isso eu quero dizer engrenagem genérica que jogam independente. Você pode pegar 2 ou 3 desses grupos de deck que eu vou citar agora e colocar todos eles no deck, e eles vão funcionar de maneira independente, te ajudando a fazer coisas agressivas, boas o suficiente, que interage aqui e ali com o oponente e tem espaço para um monte de deck. Tem-se um deck feito. Então você tem, ó, Azamina, com 5 spoils, Brave Token, que é um pouco mais antigo, mas é uma engrenagem dessas que eu tô citando, o Punk, quando chegou o Dirnote, passou a ser uma parada dessa, o Horus, os Bestials, os Kashiras, os Fansmith, e temos também o Millennium, por exemplo. Então nós temos aqui um exemplo de 8 engrenagens separadas como essa.
que são engrenagens de main deck. O Milênio eu até tiro, porque não tinha o objetivo de ser meta o Milênio, né? Esses outros eles tiveram um objetivo desse, tanto que as cartas vieram caras. E por serem no main deck, tem muito mais cartas necessárias para você conseguir montar aquilo. E por consequência, mais caro, porque tem mais cartas que você precisa ter, entende? Então a Konami vai vender mais. E por que eu tô falando tudo isso? Porque o Regenesis é mais um pra essa conta. Então, além desses decks que eu falei pra você, coloca o Regenesis aí, porque temos mais uma engine genérica de main deck que pode vir a fazer alguma coisa. Como? Vamos acompanhar, porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá. Muito bem, meus amigos, então aqui na tela eu vou mostrar pra vocês as cartinhas novas de All-in Alliance Insight de Regenesis, né, o novo deck. Ele é um daqueles que tem um monte de coisa diferente, o tipo dos monstros são diferentes, os atributos são diferentes um do outro, e é isso aí. Nós temos o Fogo, que todos eles são nível 7, né? Mas os tipos e atributos são diferentes. Então, o Fogo, que é o primeiro, ele é o Warrior, tá? Então, Fogo Warrior, Fire Warrior, Infernable Knight e afins. Nós temos o outro aqui, que é Água, mas ele é um Water Spellcaster. Não é um Chaos Spellcaster Light Dark, né? Ele é Water Spellcaster, tudo bem. O Wind, ele é um dragão, o que faz com que você possa ter um Tempest buscando ele, que é interessante. Eu não lembro se ele é enable de jogada, mas se for, dá pra você usar um Dragon Ruler pra poder buscar ele e conectar com o Regenesis, por exemplo. Fica aí a dica, porque o Tempest busca qualquer dragão de vento, né? Enfim, a gente passa... Qualquer dragão, na verdade, não precisa ser de vento. Nós temos o próximo aqui, que é um Earth Fiend, ok. Pelo menos não é Light Fiend, né? Ai, Konami, obrigado, viu, Konami? Ai. Dessa vez eles não tentaram, hein? Quase. Não é Light Fiend, clã. Tudo bem. A gente passa pro próximo aqui, ó, que ele é um Light Illusion. Então, o Illusion eles gastaram o slot. Quer dizer, o Light eles gastaram o slot com o Illusion. E acabaram os monstros. Nós temos também uma Spell, duas Spell. Jesus. E uma treca. À medida que eu vou falando muito e com esse timbre de voz mais alto, eu acho que vai coçar na garganta pra tossir. Enfim. Então nós temos essas cartas aqui anunciadas até agora. Light, Earth, Wind. Wind faz o L. Water e Fire. Tá faltando Dark. Então falta um Regenesis pelo menos pra vir julgando pelos atributos deles, né? Vai ser muito estranho se não tiver só o Dark. Então com certeza vai chegar. Beleza, agora vamos entender o que eles fazem. Bom, aqui nós temos, todos eles são monstros. Todos eles com a exceção, eu acho, do Light, porque o Light ele funciona diferente. Ah não, o Light também. Todos eles são monstros com 25... com 25/25 de ataque e defesa, tá? Então eles têm 2.500 de ataque, 2.500 de defesa. Eu vou tentar falar um pouco mais calmo pra ver se não coça a garganta pra tossir. Bom, 2.500 de ataque, 2.500 de defesa. Todos eles, e eles são nível 7, com a exceção do Light, que ele é mais uma vibe de boss, então ele tem um nível maior. Agora, vamos à característica que eles têm em comum. Todos eles vão ter essa primeira parte do efeito, que se tem um monstro com 2.500 de ataque ou defesa no campo, você pode Special Summon essa carta da tua mão. Significa que isso é um sumo inerente, porque não tem pontuação. Não tem ponto e vírgula, e não tem 2 pontos. Então, não é um efeito que ativa, é algo que você faz. Tem um monstro com 2.500 de ataque ou defesa no campo, você pode Special Summon. Ele não diz que é no teu campo, então pode ser no campo do oponente. O Blue Eyes, por exemplo, ele tem 2.500 de ataque. E a gente vive num padrão de coisa que a Konami tenta fazer de dragões com 3.000/25, porque é o ataque do Blue Eyes. Então, dependendo da vibe que ela quer dar pro deck, ela vai colocar monstros com esses status, sabe? De 2.500 de defesa. E para protagonistas, ela coloca 2.500 de ataque. Então, não tá muito legal não, mano. Mas vou tentar. Então nós temos aqui características que ela tirou quase que do anime, né? Então, protagonistas sempre com monstros de 2.500 de ataque, sendo mais fraco do que o do rival, justamente porque o protagonista é quem tem que se provar, quem tem que se superar. E os 2.500 de defesa para monstros com 3.000 de ataque para os antagonistas, né, das obras. Então, a gente até tem um padrão, um ataque e defesa que acontece bastante por esse fato. Pode parecer que não, mas acontece bastante por causa disso, saca? Então, a gente consegue baixar ele com relativa frequência. Mas vamos continuar. Todos eles têm essa parte, tá? De entrar na mão desse jeito, com exceção de 2 deles, mas enfim.
Agora, vamos pro segundo efeito. Você pode somente Special Summon esse monstro uma vez por turno dessa forma, tudo bem? E você pode somente usar um dos seguintes efeitos uma vez por turno. Quick Effect, você pode tributar essa carta, escolher um monstro que o oponente controla, retorne-o pra mão. É um efeito interessante, tá? É um efeito bem interessante. Então, ele é um monstro que entra no campo, não pega a carta pra você, ele não te ajuda a ter vantagem, e ele parece não querer conectar com engrenagem, sabe? Você não pode usar algum deck específico pra chegar nele, mas ele parece muito um Giffrey. Um Giffrey que você usa no deck de Infernable. Só porque o Infernable busca Fire Warrior e porque o Infernable tem equipamento. E o Giffrey, bom, o Giffrey ele entra banindo o equipamento. E ele gera uma interação pra você. Parece a mesma coisa. É um Fire Warrior, como se fosse um Giffrey, que não busca carta, mas ele entra fácil. E ele se tributa, escolhe uma carta de controle e retorna pra mão. É uma boa interação. Então, ok, tem um monstro separado de main deck que gera interação. E ele vem na mão. Ok, vamos pro próximo efeito. Que durante a end phase do oponente, se esse card tá no cemitério porque ele foi mandado pra lá nesse turno, você pode adicioná-lo de volta pra tua mão. E todos eles têm esse mesmo efeito, que eu já comento daqui a pouco, tá? Mas vamos passar pro próximo pra gente ver se faz sentido. Então ele se tributa, dá uma carta do oponente e volta pra mão, e no fim do turno, ele volta pra mão. Ok, vamos pro próximo. Ele é um Water Spellcaster, né? Então, também com 25/25, também você tem um monstro que 2/500 de ataque ou defesa no campo, você faz summon dele da mão. E aí o efeito dele, de monstro no campo, é: quando o oponente ativa uma carta ou efeito, você pode mandar um outro Regenesis card da tua mão ou face up no campo pro cemitério, nega ativação, e se fizer, destrua a carta. Tá, você manda outro, não pode ser ele mesmo, tá? Você nega outro. Esse outro aqui, ele se tributa essa carta. Aqui ele manda outro. Então ele vai sacrificar outro no lugar dele, né? Isso é o que o Spellcaster faz. Então quando o oponente ativa uma carta ou efeito, você pode mandar um outro, né? Nega ativação e se fizer, destrua a carta. Ou seja, ele é um Omni Negate. Tive uma carta ou efeito, ele é um Omni Negate. Simplesmente um Omni Negate que nega qualquer coisa. Que nega ativação e destrói a carta. Tá bom? Ok. Por fim, durante a end phase do oponente, se ele foi mandado pro cemitério nesse turno, você adiciona ele de volta pra tua mão. Ok, temos um padrão aqui. Agora vamos para o Wind Dragon. Que, mesmas questões do outro, a primeira parte, a primeira linha aqui e a última vai ser igual, né? Então ele entra da mão com um monstro de 25 de ataque ou defesa, e na end phase do oponente ele volta pra tua mão se ele foi enviado pro cemitério nesse turno. E o efeito dele é: você pode tributar essa carta, escolher uma Spell Trap que o oponente controla e bane ela. Bem, temos mais um efeito aí. Então, beleza. Tributa pra destruir uma carta do oponente, Omni Negate, bane uma Spell Trap do oponente. Por fim, nós temos esse Arcfind aqui, né? O Earthfind. Então, eu não sei porque quando eu falo Arcfind, eu falo Arcfind, mas quando eu falo Fiend, que é o tipo, eu falo Fiend, não Find. Eu não sei qual que é o certo. Foda-se. Então, condição de cima, aí é diferente. A condição de sumo. Você pode special essa carta da tua mão por revelar um monstro na tua mão com 2/500 de ataque ou defesa. Eu achei um pouco estranho, porque aqui ele não diz que precisa ser outro monstro. Eu acho que pode ser ele mesmo. O que é estranho, né, de você botar uma condição dessa do monstro que ele se revela e se invoca. É um pouco estranho, né? Mas, ó, você pode transformar essa carta da tua mão por revelar um monstro na tua mão com 2/500 de ataque ou defesa. Ele tem 2/500 de ataque e defesa, então você pode baixar ele revelando ele mesmo. Só você revela e invoca. Perceba que não tem 2 pontos e nem tem ponto e vírgula, então também é um sumo inerente que não ativa efeito, tá? Só pode fazer sumo dele uma vez por turno dessa forma. E se esse card é normal special invocado, você pode adicionar o Regenesis card ou deck, card do deck ou banimento pra tua mão, exceto ele mesmo. E durante a end phase, ele foi mandado pro cemitério nesse turno, você pega ele de volta pra mão. Então beleza, aqui você fechou o arco. Basicamente, a principal carta do deck é esse monstro aqui, o Fiend, porque ele busca os outros. E como ele é um de 2/500 que se invoca sozinho, porque se você não percebeu, esses outros não são standalone. O que é standalone? É poder jogar sozinho, né? Ele não se invoca sozinho. Então, esses outros aqui, eles não são. Eles precisam que tenha um monstro de 2/500 de ataque ou defesa no campo para eles poderem se invocar da tua mão. Então, eles não funcionam de maneira standalone. É estranho, né? Se isso não acontece. Nós temos um que é esse cara aqui, já que ele pode se revelar, se invocar, e ele busca o outro. E o outro que ele busca se invoca. E agora? Nada. E agora você tem uma interação no campo, que bane back row, que é um Omni Negate, ou que te tributa pra dar uma carta do cara e voltar pra mão. E o que é interessante é que todos eles voltando pra tua mão, eles colocam aqui a tônica do que eles querem fazer, penso eu, tá? Então, agora a gente vai comentar um pouco sobre o último efeito, sobre questão de até card design mesmo e proposta de jogo pra esses decks. O deck de Witchcraft, se você não conhece, é aquele que tem as fadinhas, né, as maguinhas, que
tudo que elas fazem, elas pagam um custo para descartar uma spell. Então é assim que as Witchcraft ativam o efeito. Elas às vezes tributam e ainda descartam uma spell. E aí elas fazem uma ação. É basicamente disso que você precisa, tá? E então você queima muita carta. O White Forest, ele tenta repor esse custo, que também funciona da mesma forma, né? Tem que jogar uma Spell Trap da mão ou do campo fora para poder dar o efeito do White Forest. As Spell e Traps do White Forest, elas têm efeito de se setar de volta. Então é o que você tenta fazer para mitigar o custo de ativação daqueles efeitos. O Witchcraft tem algo parecido. Na end phase daquele turno que a Spell foi mandada para lá, você dá efeito da Spell e pega de volta pra mão. O que faria sentido. Não faz sentido porque as cartas Witchcraft, geralmente as boas, pelo menos as melhores, elas são normal spells. E mesmo que elas sejam spells quicks, não dá mais pra eu setar, porque elas voltam pra minha mão na end phase. Então, o propósito daquelas cartas voltarem pra minha mão não é pra eu usar a spell de novo, não é pra eu ter um monstro queimar a spell, pegar a spell de volta e usar a spell depois de ter usado ela como custo. Não é esse o objetivo. No Witchcraft, você tem as spells quase que exclusivamente para servir de food para as suas cartas. Então, para que funciona eu pegar essas cartas na end phase no mesmo turno no Witchcraft, por exemplo? Vai significar que eu vou ter a Verre e eu vou ter a Rain no campo. E aí eu tenho custo para pagar com as duas interações no meu deck. É isso, é isso. Eu não lembro se a Golem Aruru, se ela descarta spell, mas enfim, é para isso que serve. O que é muito ruim, é muito podre o jeito que é feito. E aqui, esse deck, ele tem uma premissa parecida. Então, como vocês puderam ver, não tem-se nada no deck até aqui que coloca uma premissa Wombo Combo. Na verdade, é uma jogada bizarramente simples, muito vibe de OCG, em que você consegue colocar a interação no campo fácil, com pouco investimento, tá? Em mundo em que acontece, por exemplo, o Maxi ou até o Full Hours, dependendo de como seja, esses summons são inerentes. Então o Full Hours é ruim, porque ele não pega nenhum deles. O Maxi pega, mas aí você dropa na Standby, por exemplo. O Maxi, por exemplo, né? Então, beleza. E aí, se você dropa o Maxi, o cara vai ter que colocar 2 monstros no campo no final das contas. Ao invés de só um, como temos alguns decks que constroem jogada. Mas a ideia é parecida, é fazer uma jogada curtinha, que tem uma interação. E isso sozinho já é o teu follow-up, porque os dois vão voltar pra tua mão na end phase. O que, na minha cabeça, remete que a proposta desse deck é ter mais uma vertente de grind, o que muito me alegra, tá? Nós temos também, se você já viu o meu vídeo que eu comentei sobre o Blue Eyes aqui em cima, esse Primate, que ele tem um efeito parecido, inclusive parece que ele chegou no TCG com um texto errado, né? Mas enfim. Mas esse cara aqui, ele tem um efeito dele e durante a Standby, se o normal monstro tá no campo ou no cemitério, você pega ele de volta pra tua mão, pra você voltar a grindar, saca? Pra você voltar a ter o efeito dele. O mesmo vale para spell, que cai no cemitério, quando tem um amarelo, ela seta de volta. Então, você tem food pra ficar jogando, tentando, tendo efeitos seguidos. E não só com foco na explosão no early game, saca? O que, particularmente, acho muito bom que se dê um foco pra isso, né? Quando esses efeitos de end phase começam a fazer diferença no jogo, eu acho que a gente começa a ver algo decente no horizonte. E não só um bicho Lubellion que pegou o Magna, que o Magna deu efeito e entrou agora pra pegar uma hand trap pra depois e o Magna no campo escalou pra ser defesa. Não necessariamente isso. Mas quando você tem esses efeitos de end phase que fazem diferença nessa questão de grind, eu acho que tem algo de valor aí, cara. Então, eu gostei em como essas cartas foram escritas. Ela não é o Wombo Combo, apesar de poder ser. Colocar 2 nível 7 no campo, deixa fazer algum Exceed 7. Você vai fazer o Dracossack pra fazer Querubini pra jogar um nível 3 pra... Pode fazer, se você quiser, né? Mas enfim, eu acho que não é a proposta do deck. Mas é tão simples, esse deck é tão simples. E se você tá esperando eu falar alguma coisa sobre a Bíblia, que aparentemente esse deck tem alguma coisa a ver com a Bíblia, eu não vou falar nada, tá? Eu não sei, não faço ideia do que eles estão querendo falar aqui, mas enfim. Então eu achei legal até agora, tá? Vamos passar pro próximo aqui, que é o bichão, né? O Light Illusion. Deuteronômio, ok. Bemidbar, Vaikra. Eu não sei se isso aqui é nome na linguagem, sei lá, aramaica, alguma coisa assim. Mas tudo bem. Mas Deuteronômio é um livro, né? Ele não pode ser normal ou set, deve ser special da mão, por banir um face-up monstro que você controla com 2.500 de ataque e defesa. Então ele muda também a forma que ele entra. Você pode somente... Ah, e ele bane, infelizmente. Por que ele não tributa, né? Seria ótimo ele tributar, porque aí o bicho voltava depois. Mas enfim. Ah, mas ele só volta na tua standby, né? Então não faria diferença você tributar ele agora no meu turno pra ele entrar. Ele poderia ser quick, né?
vindo da mão tributando. Aí eu acho que faria mais sentido. Porque eu acho que vai faltar gente, não vai? Já que esse cara não interage, ó. E esse aqui, ele se tributa. Esse aqui se tributa. E esse tributa outro. Então, no mundo em que você consegue colocar todo mundo no campo, então você começa com esse cara, sei lá. Começou com ele, baixou, pegou outro, baixou todos os outros, baixou todos os 4. Todos os 4 estão no campo. Vai sobrar um, não vai? Porque esse tributa outro, então ele vai tributar esse cara aqui. Esse se tributa e só esse vai ficar no campo. Vai fazer o que com ele? Então podia ter esse aqui como efeito quick, ó. Pra tributar esse que sobrou, potencialmente sobrou. E aí você invocaria ele, por exemplo, no turno do oponente também. Talvez, não sei, se eu falar uma bosta. Por que isso? Porque além de você interagir pra atrapalhar o oponente, nem de feito todos os 4 voltariam pra tua mão, né? Enfim. Agora vamos tentar entender o que mais que ele faz. Se esse card é Special invocada, você pode setar um Regenesis Spell Trap do deck. Ele ganha 2.500 de ataque durante a batalha. Ah, ele fez com 5.000, beleza. Se esse card ataca com um monte de posição de defesa, você fura. Ok, bom monstro. Ele entra e seta uma carta. E ele entra banindo. Por isso que alguma carta aqui citou banimento, né? Essa carta aqui, ó, pega do banimento. Tá, tudo bem. Então tá bom, né? É isso aí. Agora vamos pra Spell. Regenesis é o nome da Spell, é o nome do deck, ó. A Konami disse. Você pega um Regenesis monstro do deck e adiciona pra mão ou manda ele pro cemitério pra jogar em volta de draw, né? Ou se você controla o Regenesis monstro, você pode adicionar um monstro com 2.500 e defesa do deck pra tua mão no lugar. Ok, isso é interessante, porque eu não lembrava de ter essa parte escrita na carta. Eu vou trocar rapidinho aqui, gente, pro DB. DB. Só pra eu poder colocar aqui, ó, os monstros com 25 de ataque e defesa, tá? Então eu vou até botar aqui New Deck, monstros, Effect, 2.500, opa, é ataque e defesa. Então 2.500, 2.500, 2.500 e 2.500 de defesa também. Tá, então eu tô olhando aqui as cartas que tem, ó. Tem esse, nada, esse. Escolhi um Dark Magician Blue Eyes, foda-se, né? Esse, The Grade Buster, banindo 2 Cyberse do cemitério, foda-se. Knight, Poggers, tá? Dragon of Pride and Soul. Esse cara aqui não é o que aparece lá no Master Duel, que ganha match, é uma parada dessa? Bom, esse. Até que tem bastantinho, né? Achei que não teria tanto. Nossa, tem nem leria. Poggers. Tem esse Fire Engine, Prediction Princess. Olha esse Sky Strike Humph aqui. Iris Sword Soul, World Legacy, Vara e o Triamid. Eu não tô vendo nada muito promissor aqui que você possa buscar não, tá? Sei lá. Mas você pode buscar. Deixa eu ler de novo. Um monstro com 2.500 de ataque e defesa do deck pra sua mão no lugar. O que seria... o que seria foda aqui de buscar pra mão? Não sei. Bom, não consegui ver. Talvez você já saiba, mas eu não sei ainda, tá? É isso. Outro efeito. Se esse cara tá no cemitério, exceto no turno que ele foi mandado pra lá, você pode banir, escolher um Regenesis no teu cemitério e faz summon dele. Muito bom, cara. Muito amarradinho aqui as coisinhas até agora. Mas como vocês podem ver, o deck não tem nem de longe força pra funcionar sozinho. Assim como o Brave Token não tinha força pra funcionar sozinho. O Punk até tem. E aí a gente pula. O Fiendsmith não tem força pra funcionar sozinho. O Kashira até tem. Depois que perdeu o boss, ele passou a não ter tanta. E aí você não tem tanto incentivo assim num Kashira mais puro. Bichel também não tem, por exemplo, sabe? E porque as Amina também não tem. E por que eu tô citando eles? Porque são engrenagens como o Regenesis. São engines feitas para não jogar sozinho. São engines feitas que, de modo em que elas são standalone, mas não preenchem o deck todo. Elas precisam de algum apoio. E esse apoio que vai estar no deck não precisa necessariamente ser algo que use e que chegue na outra coisa. Como o Fiendsmith chegava em Snake e Snake chegava em Fiendsmith. Não precisa. Eles são isso mesmo, standalone. Essa é a tendência da Konami, saca? O que eu não sei se eu gosto muito, tá? Mas enfim, nós temos a outra aqui que é pra torar os outros, né? Tora Regenesis. Você não pode Special Summon do Extra Deck até o fim do próximo turno depois que essa carta resolve. Além disso, você traz o Regenesis do teu deck, mas mande pro cemitério durante a end phase do oponente. Legal, porque foda-se, ele vai voltar pra minha mão. Só que quando voltar pra mim, se eu fizer isso no turno do oponente invocando alguém do deck, boa essa carta, tá?
faz sentido com o deck. Então se eu ativo ela, é no turno? Deixa eu ver. Não pode esperar summon do extra deck até o fim do próximo turno, tá? Depois que essa carta resolve, beleza. Então se você estiver jogando, dá pra dar ela por último, né? Aí você coloca uma interação no campo, você invoca até o mago se quiser, né? Então uma carta boa. Só que se você faz isso no turno do oponente, aí eu trago o bicho, que pode interagir, se tributando ou não, na end phase ele volta pra minha mão, e quando eu comprar uma carta pro turno eu não consigo fazer nada, igual a Trap de Dogma, tá? Igual a Nadir. Inclusive, casa legal, né? Um Dogma com isso aqui, eu acho, não sei. O efeito no cemitério. Durante sua main phase, exceto no turno que ela foi mandada pra lá, você pode banir essa carta e escolher um dos seus Regenes banido e faz summon deles pro campo. Boas cartas. E por fim nós temos a Trap, a Regenes Birth. Então o efeito dela, como uma trap contínua, e por ser contínua faz sentido, como o boss grandão, né, o Illusion, coloca ela, eu preciso usar só ela, e ela fica face up numa quantidade X de vezes, inclusive, talvez seja até uma tendência para novos decks que a Konami tá fazendo com essas traps contínuas, né, eu lembro do Voiceless, que tem um efeito parecido, que se joga fora, a Eternal Favorite do Yubel, que tem um efeito parecido, que é uma trap que você busca e tal, ela se joga fora pra fazer uma coisa, e agora tem essa outra, a Birth. Lembro de decks recentes, né, do ano passado pra cá esses dois, então é recente. Agora vamos pro efeito dela. Você pode mandar o Regenes do teu deck pro cemitério e escolher um face up motion que controla como custo. E aí você muda ele pra face down defense position. Bom efeito, cara. Esse deck é bom contra a Kashtira, né? Qualquer deck que coloca Buka face down é bom contra o meta do Kashtira. Na época, era isso que a gente falava. Bom, durante o turno do oponente, você pode mandar esse face up card da Spell, Trap Zone pro cemitério e Special Summon quanto Regenesis monstros com nomes diferentes forem possíveis da tua mão, cemitério e o banimento, mas mande pro cemitério durante a end phase, porque eles vão voltar pra tua mão. Durante o turno do oponente, você pode mandar... Dá pra usar os dois efeitos, então, pelo que eu tô entendendo. Ok. Boa carta. E esse segundo efeito faz com que você jogue em volta de board break, né? De board wipe. Desde que não seja board wipe de back row, né? É óbvio. Mas, se você toma um Dark Hully No More, por exemplo... você pode pagar os custos tributando as próprias cartas, e aí você pode dar esse efeito pra reviver as cartas. Ah, mas se pagar o custo, você já usou o efeito, mesmo ele estando negado, então não funciona. Não deu certo o que eu tentei falar aqui. Seria uma forma de colocar os monstros pra fora, né? A não ser que seja um back row que destrua as cartas, o que é difícil, né? Tá, tudo bem, mas é uma boa carta também, tá? Que certamente você usa no deck. Então, esses são os Regenesis, mano. Cartas boas e ainda tá faltando um. E ele tem essa parada de ser uma engine standalone. Mais uma, né? Provando o meu ponto sobre as tendências. Eu tenho essas telas aqui pra mostrar pra vocês, porque são os vídeos de replays, que na verdade eu não vou mostrar aqui porra nenhuma, né? Caralho, não tá mostrando aqui a porra da tela? Agora sim, eu não vou mostrar o replay, eu só quero focar um pouquinho na decklist aqui, que o nosso mano Exódio mostrou, né? Então ele pegou esse deck e juntou com Kashtira. Por que Kashtira? Kashtira, como eu disse, é uma engine standalone. O Kashtira aqui não vai ajudar em nada de você chegar em Regenesis. Mas não importa, porque eles quase que já foram feitos para isso. É uma forma de encaixar em todo o deck. Fazer com que eles sejam bons pelo que eles são. Bons por si só. E tem muitas dessas ao mesmo tempo. Então aqui o nosso mano Exórdio juntou ambos, tá? E não é como se tivesse um proveito de uma para outra. Nem isso tem, tá? É só Kashtira, good card. Um good stuff deck. É isso. 3 unicórnios, 2 Fenris, 3 do Paraísos, uma da Birth e acabou a engine de Kashtira. De Regenesis, temos 3 do Find, né, que é quem busca as cartas, 3 do Guerreiro, que é quem destrói, 2 do Mago, que é o Omni-Negate, e um Dragão, que interage com o back row, então ele é usado menos. E o Illusion tem um one-off só, mas aí as spells tem um true-off de cada, né? Todas elas chegam nos monstros. Então, a spell que busca pega o dragão, e o dragão pega qualquer outro, e a spell que invoca qualquer um. Então, é com isso aí que você tem as tuas jogadas. E os links, o que é que eu faço? Engraçado, porque parece um deck de 2014, sabe? O extra deck dele não tem cartas de combar. A carta que tem de combar é de fazer hit soul, cara. Porque você faz Dracossack, cria token, e aí você faz a jogada que cai no hit soul comprando duas. Antes, a gente chegava na Apollousa com essa mesma jogada. Hoje não existe mais a Apollousa, então você para no hit soul. Que não dá nem pra fazer IP. Ou você vai pro Little Knight, sei lá. Então, são decks, são cartas que tentam lidar com coisas que o oponente faz, porque as interações estão no main deck, tanto no Fenrir, quanto no Unicórnio, quanto nos Regenesis, quanto nas Hand Traps. Então esse é o conceito do deck. E como eu falei das coisas do Good Stuff, então o Lithium mostrou pra gente um Good Stuff ainda maior, porque aqui ele também usa 3 do Dragão, 3 do Dragão não, né, do Find. Então 3 Find, um Dragão
2 magos e 1 guerreiro. Só isso que ele usa, tá? Além de ter o Illusion. As spells, ele usou 3 da normal, da rota, e uma só do teleporte. Só usou um teleporte. Por quê? Porque o deck dele tem muito mais coisa standalone, né? Então ele tá usando Bichel, tendo o Lubellion como carro-chefe. Então tem a mesma quantidade de Lubellion do que de Bichels. Significa que isso aqui nem é pra ser hand-trap, é pra ser engine, né? Então você tem um Rebranded, mais ou menos como o Razel faz. Tem a Trap, né, é claro. Ele também meteu o Kashira, mas não tem Fenrir, não tem Paraísos, tem só o Unicórnio com Birth, que é Good Stuff solto. Tem as Wits com o Azamina, Good Stuff solto, mais uma vez. E uma caralhada de hand trap, além de ter a Quen com a Cartesia, porque a Quen vai jogar Cartesia e as duas são Thunders. E quando você invoca um do extra deck e a Quen vê isso acontecendo, ela revive a Cartesia pra ser mais um Thunder, pra você fazer mais jogada. E como você pode ver, é só um emaranhado de coisas. Nada chega em nada. A engine de Branded não chega em Bestial. A engine de... até pode chegar se tivesse o Saruni, né? Mais ou menos, porque o Saruni jogava o Lubas. Mas enfim. Mas o Azamina não chega em Regenesis. É só um apanhado de good stuff, tá? Então, isso aqui é o principal que eu queria mostrar. Se a gente for dar uma olhada no deck do amigo, ele começa aqui com um Kashira Unicórnio, tá em 1.25. Kashira Unicórnio, você nem sabe que deck é ainda. Ele fez Special Summon de um deles, porque... engraçado, o Kashira Unicórnio tem 25 de ataque, nem lembrava disso. Então, tá aí, ó, combina incrivelmente bem. O Unicórnio aqui é alguém que tem no campo pra você invocar ele. Não faz você chegar em Regenesis, mas deixa você baixar eles, o que faz sentido. Então já tem um Omni-Negate aqui, ó. Tá dando rota, e aí ele negou esse rota, ó. Engraçado. O mago, ele pode jogar a própria spell fora pra negar a carta do oponente. Foi o pior Ash Blossom da história esse aqui, tá? Enfim, chegou o Fiend, que tá se invocando, se revelando, efeito dele, busca mais um. Pegou o grandão, que entrou banindo o Fiend, que tá dando efeito setando a trap. Normal Summon Quen efeito. Dump Cartesia, juntou 2, fez uma IP. Só pra trigar a Quen. A Quen dá efeito, revive a Cartesia. Special Summon do outro Regenesis. Juntou 2, Synchro Shoukan, e ele fez esse Synchro novo, né, que é um Synchro 11, já que é uma junção de nível estranho, 4 com 7, né. Não tem muitos Synchros bons que você faz nessa vibe. E tá aqui um turno, mano. E de novo, parece ser pouco, né, mas são cartas de utilidade, se bem que aqui nessa jogada eu acho que ele gasta tudo pra poder ganhar esse jogo, tá. Mas enfim, esse aqui são os Regenesis. Eu não esperava que eu faria 32 minutos desse vídeo, mas eu fiz. É basicamente isso. Diz aí nos comentários o que você achou, se você gostou desse deck, está gostando desse card design que a Konami tá fazendo e dessa tendência, que eu já te adianto, pro teu bolso isso é horrível, porque tem um monte de engines diferentes que podem moldar o metagame todas, inclusive ao mesmo tempo, o que faz com que seja muito mais caro do que se a gente tivesse um jogo horroroso de Link Brain Spec. O jogo horroroso de Link Brain Spec faz com que eu precise ter um Fiber, uma Sorcerer, um da Yasmin, e isso com certeza é mais barato do que eu ter que ter Seeker, Witch, Fenrir, Fiendsmith, tá? É um exemplo. Mas pra saúde do jogo, do jeito que tá agora é muito melhor. Mas deixa os teus comentários aí abaixo. É basicamente isso, valeu, falou e até mais.